Olá, oitavo ano! Tudo bem com vocês? Eu, professora Graziela, estarei aqui com vocês hoje para a gente continuar as nossas reflexões sobre a história e principalmente sobre alguns grupos muito importantes nessa trajetória. O tema da nossa aula de hoje é Indígenas e Afrodescendentes, Identidade, Legado e Olhares. Venham aqui comigo. Quando a gente fala de Brasil, e nós já discutimos muito sobre o processo de colonização, primeiro reinado, segundo reinado, e nós vimos que alguns grupos foram muito importantes, principalmente na questão econômica, na questão étnica e na questão cultural do nosso país. E quando nós falamos desse grupinho aqui, dos indígenas, nós sabemos que a história, quando a gente olha nos livros didáticos, os conhecimentos que trazem sobre esse grupo, muitas das vezes são olhares estereotipados. Professora, o que é isso? São olhares um pouco, vamos dizer assim, preconceituosos, olhares que negam esse grupo, que negam essa cultura, que negam a sua importância para a história. Entretanto, no finalzinho do século XIX, com o reinado de Dom Pedro II, bem no finalzinho do século XIX, vai surgir algumas indagações. O que é o Brasil? O que é o brasileiro? Porque, afinal de contas, em 1822 o Brasil já tinha se libertado do jugo português. Era uma nação independente. E a partir daí já se começa a pensar nessas questões, ou seja, na identidade. Você sabe o que é identidade? Identidade não é só aquele documento que você tem com a sua fotinha, que indica quem são seus pais, onde você nasceu. Identidade vai além disso. Identidade significa quem é você, qual que é a sua cultura, qual que é a sua trajetória histórica. Pois bem, eram essas discussões que estavam permeando no Brasil no final do século XIX. E vai ser aí que alguns intelectuais, pessoas que eram escritores, escreviam livros, pintores e também outras pessoas que não tinham esse conhecimento, que eram não letrados, eles começam a discutir. Mas como que a gente vai conseguir representar esse povo brasileiro? E vai ser aí que eles começam a pensar e pensar e pensar, e adivinha só? Eles vão voltar os seus olhares para aquele grupo que já vivia aqui no Brasil, Os nativos, A partir daí, nós vamos ter muitas pessoas falando sobre eles. Inclusive, nós tivemos muitas coisas escritas. Em um dos livros escritos nesse período do romantismo brasileiro, olha que legal, o Guarani. Se vocês observarem aqui na capa, nós temos a figura de quem? De um índio. Só que no livro aqui, assim como nas pinturas, eles não queriam demonstrar um índio, vamos pensar assim, aquele olhar que a gente viu, um índio preguiçoso, um índio que não estava nem aí com nada. Pelo contrário, nessa literatura que eu mostrei para vocês do Guarani, eles querem demonstrar o quê? Aquele indígena que era forte, que era valente, mas que tinha os traços belos. Então eles escolhem um indígena para representar o que era o brasileiro. Mas aí eu te pergunto, primeira questão, quando a gente fala de indígena, não existe apenas um grupo indígena. Nós já estudamos sobre isso, existem várias etnias, vários grupos indígenas. Apesar de alguns pontos semelhantes, eles se diferem muito. E aí vem a segunda questão, no Brasil havia só indígenas? Percebem? Quando a gente pensa nessa questão da identidade ali no final do século XIX, seria muito, vamos dizer assim, faltaria muito ainda para falar o que seria o brasileiro, pensando só no indígena e só um olhar para esse grupo.
esquecendo da sua grandiosidade enquanto o grande número de etnias existentes no nosso país. Percebe? Quando a gente fala de Brasil, não é só falar de indígena, é falar de todos, afinal de contas, nós somos um povo formado por vários grupos, né? Nós tínhamos o nativo, que já vivia aqui, depois nós vamos ter os imigrantes que vão chegar, né? Os brancos, depois os negros. Tudo isso vai gerar o que somos hoje. Então, quando falamos em identidade, não tem como a gente escapar dessa riqueza étnica, dessa riqueza cultural. Pois bem, percebe o que eu quero falar para vocês? Que ao longo da história, os olhares sobre esses grupos vão modificando, vão mudando. E aí eu faço uma reflexão para vocês. Como que o indígena é visto hoje? Fica a dica para vocês pensarem e refletirem. Pois bem, nós iremos continuar falando aqui, mas agora nós vamos falar um pouco dos africanos, dos afrodescendentes. Quando a gente fala em negro, a gente não pode esquecer, se a gente observar aqui no nosso mapa, desde lá o processo de colonização, o tráfico negreiro, né? Muitos negros saíram de sua terra e vieram aqui para a América. E eu não estou falando apenas do Brasil, mas estou falando de todo o continente americano, porque quer queira ou quer não, o negro ele vai ser utilizado em todo o território americano como mão de obra escrava. E quando eu falo mão de obra escrava, nós não podemos esquecer que eles foram explorados, eles foram negados. Negados em que sentido? Negada a sua cultura, negaram a sua etnia, porque também, assim como os indígenas, os negros vieram de vários grupos étnicos. Então, isso foi negado. E aí, a gente não pode esquecer, não só nesse processo de colonização, mas também no processo de neocolonialismo que vai ter no final do século XIX, acompanhe aqui comigo. Essa ideia de superioridade vai estar presente. Aí vocês me perguntam assim, professora, mas o que tem a ver isso de superioridade com o negro, com a América? Tudo, tem tudo a ver. Não só os negros sofreram com essa ideia, mas também os indígenas. Porque se nós formos pensar, os países europeus, quando eles chegam na América, eles já vêm com um discurso. E qual que era o discurso? Nós, europeus, ou seja, nós, brancos, somos superiores. E se nós somos superiores, nós viemos até vocês trazer a civilização. E o que seria civilização? Presta atenção. Eles usam todo esse discurso para falar o quê? Que aquelas pessoas, tanto os indígenas quanto os negros, eram pessoas bárbaras, selvagens, sem costumes, sem conhecimentos, e por isso o europeu, o branco, teria esse, vamos dizer assim, essa atitude de trazer a civilização para esses grupos. Percebe o que eu quero falar com vocês? Essa ideia de superioridade racial, ela esteve presente em todos esses processos, né? E ainda hoje, essa ideia de superioridade ainda existe na mente e no imaginário de muitas pessoas que acreditam que determinados grupos são superiores, são melhores por conta da cor. E aí eu faço uma outra reflexão para vocês. Será que é a minha cor, a minha etnia, os meus traços físicos que realmente indicam quem realmente eu sou? Indicam o meu caráter? Indicam a minha moral? Claro que não. Mas até hoje a gente tem esse imaginário circundando aí na mentalidade de várias pessoas. Não só aqui no Brasil, mas em toda a América. Pois bem, então nós estaremos falando agora um pouquinho sobre o legado. Então a gente já falou um pouquinho da identidade aqui brasileira, desses olhares sobre os indígenas, e agora a gente vai pensar, e o negro?
Lembra que na nossa aula anterior nós falamos que no Brasil, no ano de 1888, acabou-se a escravidão. Lembra que nós vimos que os proprietários dos escravos, eles estavam revoltados, ressentidos, porque com a abolição da escravidão, o que vai acontecer? Eles vão perder muito. Afinal de contas, o negro era como se fosse uma mercadoria, né? E valia muito, né? Quando acaba a escravidão, o que eles começam a pensar e a discutir? E agora? Se não existe mais escravidão, a gente precisa ser indenizado, porque a gente perdeu muita grana. Com a libertação dos escravos, como que a gente vai fazer? Qual que vai ser a nossa mão de obra agora? Mas o que eu quero fazer vocês refletirem? Que quando a gente pensa na abolição da escravidão aqui no Brasil, mas também em todo o continente americano, tinha-se muito essa visão de indenizar os proprietários. Mas será que eles pensaram realmente como que ficaria a situação daquele ex-escravo? Será que o governo estava dando condições para esses grupos sobreviverem? Ou será que eles começaram a viver ainda mais à margem da sociedade? Ou seja, foram marginalizados. Pense nisso. E aí é muito importante a gente pensar. Quando a gente fala de legado, às vezes vocês podem ficar em dúvida. Professora, mas o que é um legado? Vou dar um exemplo bem fácil para vocês entenderem. Minha avó e meu avô, eles eram benzedores, né? Eles usavam lá, por exemplo, guiné, arruda, benzia para tirar o quebranto, mal olhado, susto. E aí eles deixaram esse legado para mim. O que isso significa? Que eu aprendi com eles a mesma coisa que eles faziam, a benzer. E aí eu trago isso para a gente pensar. Quando a gente fala de legado, é aquilo que os nossos antepassados ou outros povos deixaram para as novas gerações. Por exemplo, os gregos deixaram as Olimpíadas, foi um legado, né? E os negros e os indígenas, qual que foi o legado que eles deixaram para nós? Primeiro, os nativos indígenas que já habitavam todo o continente americano, assim como os negros, eles deixaram uma riqueza de culturas, né? Se a gente pensar, dormir na rede, quem que ensinou isso pra gente? Tomar banho mais vezes, quem que trouxe isso pra gente? Os indígenas. Comer feijoada, né? Rituais religiosos, tudo isso é o resultado desse legado desses povos. Mas também não podemos esquecer daquilo que eu falei no início. Nós somos o resultado dessa mistura de etnia, do branco, do negro, do indígena. Então, quando a gente fala de legado, a gente não pode esquecer disso também, que o indígena, que o negro, eles estão presentes na nossa etnia, nos nossos caracteres físicos, apesar de muitas pessoas acreditarem que não, mas nós somos o resultado desses grupos. Outro legado desses povos, eles auxiliaram na construção do nosso país, na construção do continente americano. Afinal de contas, eles foram os que pegaram no pesado, porque até então, qual que era a ideia que permeava aqui? Que o branco, lembra que eu falei? Era superior. Se ele era superior, ele ia fazer aqueles trabalhos pesados? Claro que não. Então isso sobrou para quê? Para os indígenas e para os negros. E consequentemente, quando a gente fala a escravidão acabou. E aí eu trago essa reflexão, né? Que eles não tinham uma política para receber todos esses ex-escravos. E quando a gente pensa no nosso mundo, na nossa América hoje, no nosso Brasil hoje, a gente pode ver que existe alguns outros legados que a escravidão deixou também pra gente. Porque se a gente for pensar,
por exemplo, a ONU, outros grupos também, o IPEA, que fazem pesquisas, eles indicam pra gente o quê? Que muitas pessoas que vivem à margem da sociedade, né, é o resultado de toda essa história. Se a gente for pensar no Brasil, as pessoas que mais morrem, que sofrem homicídios, são o quê? Negros. As mulheres que sofrem mais feminicídio, quem que é? Negros. Será que isso é por acaso? Por que será que a maioria dos negros, por exemplo, é claro que existem brancos, eu não estou excluindo branco, mas para a gente pensar desse processo de transição da escravidão para a libertação, a gente não pode esquecer que ainda existem muitos, por exemplo, que não têm saneamento básico, que não têm água potável, que não têm recursos básicos para sobreviver. E aí eu pergunto, percebe? Como que esse processo, esses olhares que vão sendo criados ao longo da história, eles vão ficando enraizados na mente, na vida do povo, daquela nação? Então, por isso que é necessário a gente ter outros olhares, da gente enxergar o outro, apesar das suas diferenças, como seres humanos e, portanto, todos possuidores de direitos e deveres. Se a gente pensa no nosso país hoje, por exemplo, tem a questão de cotas. Então, o aluno lá que se declara afrodescendente, né, ele tem uma cota, né, para poder cursar a faculdade. Existem também alguns, por exemplo, trabalhos, serviços que existem isso também. Mas isso não basta, é necessário a gente acabar com todo o preconceito, com todo o racismo que a gente tem pelo que é diferente. A gente tem que entender de, apesar de sermos seres humanos, nós estamos lidando com pessoas diferentes, com culturas diferentes, etnias diferentes. E aí quando a gente pensa, vem aqui comigo, quando a gente pensa na questão da escravidão, da abolição, além de pensar aqui, né, no nosso país, no Brasil, não podemos esquecer de outras regiões também, como por exemplo, os Estados Unidos da América. Imaginem vocês, antes dos Estados Unidos tornarem-se independentes, ser ainda 13 colônias, as colônias mais ou menos aqui do sul das 13 colônias, elas dependiam do trabalho escravo. Só para vocês terem noção, milhões de escravos chegaram ali nessas colônias, trabalhando na agricultura, né? Assim como no Brasil eles foram explorados, lá também. Até que uma guerra entre os dois lados, norte e sul, fez com que aqueles escravos deixassem de ser escravos e tornassem livres. Agora prestem atenção, aquilo que a gente estava conversando, lembra lá dos legados? E nos Estados Unidos também trouxe esse legado negativo da questão da superioridade do branco. Tanto é que depois que os escravos foram livres lá, foi criado um grupo. Não sei se vocês já ouviram falar, um grupo chamado de Ku Klux Klan. Era um grupo formado inicialmente por jovens e depois foram aderindo várias pessoas. Esse grupo esteve presente até ali bem forte no século XX. Hoje ainda tem algumas pessoas que pertencem a esse grupo. E olha só, de 1860 até 1870, eles lincharam muitos negros. Eles perseguiram, eles mataram muitas pessoas. Mas foi só isso? Não. Nos Estados Unidos, olha só o que aconteceu. Alguém já assistiu aquele seriado? Todo Mundo Odeia Chris? Provavelmente você já deve ter assistido. Naquele seriado dá para perceber que existe um bairro só para negros, imagine só. Existia um bairro que morava só negros. E aí eu vou trazer uma questão para vocês pensarem. Já não existia escravidão, a gente já está falando do início do século XX, isso até mais ou menos a década de 60.
Nos Estados Unidos havia uma segregação. O que significa isso? Quem era branco vivia de um lado, quem era negro vivia de outro lado. Ou seja, eles não podiam se misturar. Apesar ali de acordo com o fim da abolição, todo mundo ser considerado cidadão, eles criaram essa segregação. Branco de um lado, negro de outro. E isso perdurou por muito tempo. Vários líderes, vários ativistas lutaram para que isso acabasse. Agora imaginem vocês, você está dentro de um ônibus e lá as cadeirinhas para você sentar, você sendo negro, você não poderia sentar, você teria que ir lá no fundo, ficar de pé. Imagina isso, pleno século XX, pessoal. Havia essa segregação, esse racismo, esse preconceito grandioso. Quantas pessoas lutaram, não só lá nos Estados Unidos, mas em outros lugares, para que haja mais tolerância, para que haja mais respeito pelo ser humano. E aí, mas só para a gente encerrar o nosso assunto, quando a gente pensa também aqui na América, não podemos esquecer de um lugar chamado Haiti. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque o Haiti foi o primeiro lugar a abolir a escravidão. Era uma república que na época era colônia da França. Os escravos e os ex-escravos se uniram, e isso eu estou falando no finalzinho do século XVIII, né? Sobre a liderança de negros. Eles lutam contra Napoleão Bonaparte, que nós já falamos sobre ele, e eles lutam para se tornarem independentes. Professora, mas o que você está falando isso? Primeira coisa, que foi o primeiro lugar a acabar com a abolição. No nosso aqui território. Observem vocês, os Estados Unidos, que tornou-se independente antes, ele vai abolir a escravidão muito tempo depois. Mas eu estou trazendo o caso do Haiti para a gente pensar que com a independência eles tiveram que pagar, vamos dizer assim, uma espécie de indenização. Igual o Brasil teve que pagar para Portugal, eles pagaram uma indenização que nunca acabava. E por conta disso, trouxe consequências sérias. Para vocês terem noção, esse resultado, o resultado do poder de outros países, como dos Estados Unidos ali na região, faz com que hoje o Haiti seja uma região, a maioria é negra, a maioria não tem saneamento básico, não tem água potável para beber. Imaginem vocês, sofreu um terremoto, milhares de pessoas morreram e a situação lá é caótica. Então eu estou trazendo esses exemplos do Brasil, do Haiti, dos Estados Unidos para a gente pensar que o legado que a escravidão deixou, não podemos esquecer desse legado negativo que precisa ser combatido por cada um de nós cidadãos. Então que vocês possam refletir nisso, né? Aquilo que me indica quem eu sou, né? A gente já viu que nós temos a identidade, nós fazemos parte de um grupo, mas isso não basta. Quem eu sou é marcado pelo meu caráter, pela minha moral, pelas minhas atitudes. Então, antes de cometer um ato preconceituoso, seja com o negro, seja com o indígena, seja com qualquer pessoa que você vê que é diferente de você, pense. Pense bastante, porque nós estamos aqui todos no mesmo barco. Estamos aqui para sermos pessoas melhores, afinal somos seres humanos e precisamos humanizar mais o nosso raciocínio e os nossos sentimentos. Fiquem assim. Na próxima aula nós continuaremos a falar um pouquinho disso. Falaremos desse imperialismo europeu, sobre essa ideia de superioridade racial e sobre o domínio na África e na Ásia, sobre esses mesmos moldes da civilização. Eu sou branco e eu vim aqui
para civilizar, porque eu sou melhor do que vocês. Pense nisso. Até a próxima.